Com a palavra, senador Magno Malta, líder do PR, em nome da liderança do PR. Senhora presidente, eu quero fazer um registro importante, antes mesmo de começar o meu pronunciamento, e que tem o contexto do meu pronunciamento. Eu tenho o prazer de receber visitas ilustres hoje aqui, senhora presidente, e ali, na tribuna da imprensa, nós temos assentados ali 3 amigos. O Carlinhos, que é um maestro, um grande maestro de São Paulo, Carlinho da banda Gerd, tão conhecido no meio gospel no Brasil, já me deu a oportunidade, o privilégio tive de tê-lo como maestro e produtor de 3 CDs meu, da minha banda, de uma alta competência, a voz mais bonita do Brasil, aliás. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui, sou amigo da família, uma família absolutamente ajustada, pai do Jean, do Felipe, da Lisa, que militam com ele na música. Uma família bonita, senhora presidente. Seja bem-vindo a essa casa, que se faz acompanhar do seu amigo, advogado, militante na Baixada Santista. Também tenho o privilégio de receber nessa tarde uma figura conhecida no Brasil, querida no Brasil, dos jovens, adolescentes e já uma geração de mães e pais jovens também, de 20, 22, 23 anos de idade. Está sentado ali, senhora presidente, o Kiko, do KLB. Ele é muito grande, né? Não precisa nem ficar de pé para que possa ser percebido, mas essa banda de 3 irmãos que ganharam o coração dos jovens e dos adolescentes do Brasil. O Kiko, o Leandro e o Bruno, filhos do meu amigo Franco, um dos maiores produtores do Brasil. O Franco, que foi uma mola propulsora na carreira vitoriosa de Zezé de Camargo e Luciano, e que deu esses meninos para o Brasil, esse talento, que é o Kiko, maestro, arranjador, músico. E mais que isso, senador Renato Casagrande, o Kiko tem uma visão social muito aguçada. E há 2 anos e meio, senhora presidente, há 10 anos atrás, eu presidi a CPI do narcotráfico. E há 10 anos atrás, senador Azeredo, eu denunciei o crack, que era uma droga de São Paulo, e que havia um acordo com o PCC e o Comando Vermelho de que o crack não entraria no Rio. E o crack começou a entrar no Brasil pelas periferias. E eu alertava para o crack. Hoje, não é que o crack é o grande monstro, é um monstrozinho adolescente, mas ele é só um afluente do vício. Porque olhar para o crack não é para esquecer da maconha, não é para esquecer da cocaína, não é para esquecer do álcool, é só um afluente. E há 2 anos e meio atrás, eu me assentei com esses meninos, com o Kiko principalmente, e dizia a ele: olha, tem 2 dramas terríveis no Brasil. O primeiro é o abuso de criança. Ele dizia: mas como isso? E eu comecei a explicar para ele o abuso de criança no Brasil. Há 2 anos e meio atrás, o Brasil não conhecia nem esse termo, pedofilia. Vossa Excelência se lembra que há 2 anos e meio atrás, quando eu fui pegar sua assinatura para a CPI da pedofilia, eu falava assim: senadora, você é mãe de família, esse é um monstro que está debaixo da terra, que nós vamos revelar para o país. Vossa Excelência assinou comigo. As pessoas não acreditavam. Hoje, o abuso, a pedofilia, pautou o Brasil. É um tema que todo mundo fala e discute. E eu fui chamar, sabe por que eu fui chamar? Porque eu precisava dessas pessoas que têm a massa, que movimenta a massa, e o KLB é uma desses instrumentos de massa, e de boa referência, porque esses meninos não são drogados, esses meninos não são bêbados, esses meninos vivem debaixo da autoridade de pai e mãe, senador Flecha Ribeiro, dentro de casa, no mundo globalizado no que diz respeito às drogas também, desde as baladas até o álcool e o crack. Aliás, o Brasil já começa a sofrer porque já começou a ser preso os primeiros tabletes de maconha vindo do Paraguai misturado com crack. Estão fazendo farinha da pedra de crack, misturando com a maconha para poder viciar mais rápido. E eles então decidiram, senadora,
encampar uma campanha chamada Brasil de Cara Limpa. E começaram a pregar prevenção no Brasil, nos shows, aberto para os adolescentes, para os jovens, chamando a atenção para a necessidade de ser filho de verdade, de estar debaixo de autoridade de pai e mãe, de fortalecimento de família. Isso é muito importante para o Brasil. E com isso evitou que muitos fossem para as drogas e alguns conseguiu até tirar. Mas entraram nessa luta mais forte de combate à pedofilia, porque há 2 anos e meio atrás, quando nós instalamos essa CPI, senador Azeredo, eu comecei a fazer uma cruzada no Brasil chamado Todos contra a Pedofilia, em lugares pequenos e grandes no Brasil, e não teve um desses lugares, nenhum, senador Walter Pereira, que o KLB não tivesse, arrastando consigo a multidão dos fãs, para que nós pudéssemos fazer uma palestra a céu aberto. O evento Todos contra a Pedofilia é palestra a céu aberto. Para falar de quê? De prevenção. Falar como? Identificar a criança abusada, ensinar pai e mãe a ajudar os filhos, imunizá-los. Porque, infelizmente, o problema é tão grave que criança no Brasil tem que ser ensinada para se autodefender desses pestes, desses desgraçados que mutilam, desmoralizam e matam e acabam com o sonho de criança. E eles aprenderam. E recentemente tive uma informação que o Kiko estava palestrando numa audiência pública na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Aprendeu. Fico feliz, porque para a gente que tem essa cultura de que o artista ele só quer ficar rico e não quer se envolver com... E isso é mais ou menos comum aqui no Brasil, envolver com causas de quem de fato está sofrendo. Eu fico muito orgulhoso de receber esse jovem aqui, ainda jovem, com uma visão, preparado, com a causa na mão, com uma bandeira na mão, e não abre mão disso em nenhum momento. Por isso, Kiko, olha, seja bem-vindo. Quem dera tudo que é artista, que é incentivado pelos partidos a se filiar para disputar uma eleição, tão somente pensando na relação que ele tem com as pessoas para poder trazer voto para dentro da legenda, e aqueles que se elegem chegam aqui e... Mamãe me acode. Nada acrescentam, vão embora decepcionados porque nada somaram, e alguns vão para o processo eleitoral para se decepcionar porque nada tem a falar, porque não tem bandeira. Mas eu penso que você é diferente. Penso que você tem a acrescentar. Você tem a acrescentar pela demonstração do envolvimento com essa causa. E certamente as famílias agradecem quando você e seus irmãos pegam o microfone e chamam a atenção das famílias com relação ao fortalecimento da família, porque toda desgraça, todo bem e todo mal da sociedade começa em casa. E o primeiro livro que o filho aprende a ler, a primeira frase que uma criança decora, é lida no livro da vida dos pais. O pai e a mãe é que é o exemplo primeiro. Não é família, não é professor e professora que vai educar nossos filhos, não são. Aliás, educação se aprende em casa, a escola dá conhecimento, abre janela para o conhecimento, mas a educação quem tem que dar é pai e mãe. Quando eu vejo gente falando assim, não, o problema do Brasil é a educação, eu fico preocupado porque minha mãe era analfabeta profissional e não era mal educada. Eu nunca passei em vestibular e não sou mal educado, eu sou educado. Porque a escola dá conhecimento, não dá educação. A educação é pai e mãe. Então nós só vamos salvar o Brasil assim com a prevenção. O Brasil agradece, Kiko, os jovens, as famílias, os adolescentes, esse investimento, essa chamada atenção para si, e aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Por exemplo, o Prince nos Estados Unidos, você sabe que o Prince, o contrato do show do Prince, é proibido vender cerveja. É proibido. Ele não admite. E penso que esse bom exemplo, e penso que você é desses jovens que está preparado para vir para o Parlamento brasileiro. Espero que você tenha boa sorte no processo eleitoral. Você tem causa, você é corajoso, você aprendeu, sabe? A gente te agradece muito. Eu agradeço a seus irmãos, ao Leandro, ao Bruno, que não estão aqui. A exemplo dos nossos amigos, Jean Giovanni, do César Menotti Fabiano, da Cristina Mel, da Fernanda Brum, Raíssa Ravel, Daniel e Samuel, a Gil Melândia, tantos outros companheiros da gente, o Frank Aguiar, o Netinho, nosso grande Netinho, né? Aliás, que é candidato a senador, lá em São Paulo também, e diz que é candidato a senador porque ele só tem a oportunidade de fazer uma princesa por mês. Ele vai lutar para que um país tão rico como o nosso possa tirar todas as meninas da pobreza e todas virem princesa num país que tem tanto petróleo, tem tanto ouro e ainda tem 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. Portanto, minha saudação também ao meu amigo Netinho, ao meu amigo Frank Aguiar
esses artistas que estão envolvidos nessa causa, a Luciana Gimenez, o Datena nem se fala, gente envolvida diretamente nessa causa, com a gente. Agradeço o PG, tanta gente boa que tem participado com a gente, o Jean Juliano, o Gino e o Gabriel, todo mundo que participa com a gente, o Ataíde Alexandre, tantos e tantos que se meteram nessa causa com a alma absolutamente importante, senador Renato Casagrande. E nós vamos estar em Cariacica, dia 28, quero convidar Vossa Excelência, aliás, lembrando que no sábado próximo passado tivemos a convenção do seu partido, do PSB, lançando o nome de Vossa Excelência para o governo do Estado, e eu estou muito feliz do meu partido, o PR, ter se juntado ao seu partido, o PSB, para que eu possa compor uma chapa de senador com Vossa Excelência. Vou ter o maior orgulho, porque me orgulho do exercício do seu mandato. Somos amigos desde a época que Vossa Excelência foi vice-governador do Espírito Santo. Antes acompanhei o seu mandato, eu era vereador como deputado estadual, e hoje do seu lado, numa chapa, para voltar a essa casa, como senador da República, para continuar a minha luta de combate a esses crimes tão nefastos e a defesa das crianças do Brasil. Uma chapa onde o PMDB indicou o Ricardo Ferraz, que é vice-governador, companheiro de chapa meu e seu, e nós vamos juntos para a rua, conforme o nosso compromisso, porque sei que um Estado como o nosso, e aliás, o Estado que Deus deu o privilégio de ter as bacias de petróleo, eu quero agradecer a Deus porque o presidente Lula é lúcido e corajoso e já declarou que vai vetar a emenda Pedro Simão. E que vai lutar para que a Câmara vete Ibsen Pinheiro. E Pedro Simão, a emenda Pedro Simão, para tirar os royalties do Espírito Santo. Presidente Lula, como todo e qualquer indivíduo lúcido desse país, entende que royalties não é petróleo. O petróleo é de todos. Mas o royalties é ressarcimento de passivo social, passivo ambiental. E eu quero agradecer ao presidente Lula por essa lucidez, por essa compreensão e essa coragem de já declarar que vai vetar essa excrescência. E nós, no Espírito Santo, continuamos o nosso trabalho com Vossa Excelência no comando do governo, com uma visão de trazer para dentro os menos favorecidos, se utilizando dessa riqueza, para que nós possamos, de fato, erradicar a miséria no Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência tem a parte. Senador Eduardo Azeredo, depois Vossa Excelência.